mulher de Deus responsáveis por essa peleja, essa batalha que existe nas regiões celestiais. Quem de nós não quer que a igreja comunidade batista missionária seja abençoada? Quem de nós não quer ver todas essas cadeiras vazias, não, perdão, cheias, lotadas? Quem de nós não quer? Quem é que quer ver ela vazia? O próprio Satanás, o travador de bênção, o nosso adversário, o nosso opositor. E quantas vezes na comunidade batista missionária, ou na Assembleia de Deus, ou na Deus é Amor, ou na Universal ou na Graça, vemos pessoas lutando com tudo quanto é tipo de adversário, entre aspas, ilusoriamente adversário, mas não lutamos contra Satanás. Queremos que a igreja, a comunidade batista missionária venha crescer, que venhamos também nessa luta, nessa peleja, entrarmos em oração e lutarmos contra Satanás, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não venhamos dar lugar ao diabo, não venhamos compartilhar das mesmas coisas de Satanás, em nome de Jesus Cristo. É Ele que nos leva a cobiçar aquilo que o nosso próximo tem. É Ele que induz o homem a cobiçar a mulher casada, fazendo ele pensar que a mulher do seu próximo pode ser uma melhor substituta para a que ele já tem. É Ele que faz o homem pensar que ela pode ser o melhor que Deus tem para ele na vida sentimental. É Satanás que leva o homem a lascívia. É ele que induz. É ele que leva o homem ao adultério. É ele que leva o homem a falar mentira. É ele que leva o homem a cometer o homicídio, o assassinato. É ele que leva o homem a viver uma vida de inveja e desejar no seu coração que o próximo não tenha, que o próximo perca, que o próximo nunca tenha o melhor, mas que só ele fique em evidência, mas que só ele tenha o melhor. Infelizmente, muitos pregadores têm dito: ah, coitado de Satanás, porque o grande problema está no homem. Jamais eu vou abrir a minha boca. E que os irmãos venham entender isso, passar a mão por cima do diabo. Tal de hoje em dia ter essa ideia de que o diabo não existe, de que ele não pode contra o crente. Ele pode contra o crente que não tiver firmado na rocha. É um tal de hoje em dia, pastores e pregadores, passar a mão de Satanás. Ah, coitadinho de Satanás. É porque o homem, ele tem a parcela. O homem até tem, irmãos, a sua parcela. Mas eu quero dizer, amada igreja, que é muito pequena comparado à grande parcela que Satanás tem. É claro que se o homem não tivesse parcela, só Satanás ia para o inferno, o homem não iria. Mas a parcela maior é contra o diabo. E é com ele que nós devemos lutar. Essa é uma palavra de consciência. É ele que induz o homem a, quando visita um irmão ou irmã em sua casa, a olhar aquela geladeira cheia, a despensa cheia. Ih, a geladeira do meu irmão está cheia. A despensa do meu irmão está cheia. A minha não está cheia. E faz a pessoa o quê? Desejar em seu coração que aquele irmão não tenha mais a despensa cheia. E quando o irmão compra um carro novo, o irmão está com veste nova, é ele que se levanta contra o próximo. Por isso não devemos lutar com o nosso próximo, a ponto dele desejar aquele irmão ter aquele carro novo. Que falcatrua ele fez para conseguir aquele carro novo? Da onde que ele pode ter tirado dinheiro para conseguir aquela casa? Não venhamos lutar contra o nosso irmão, mas contra Satanás. E no nome de Jesus Cristo, não venhamos dar lugar ao diabo. Não venhamos, em nome de Jesus Cristo, compartilhar das mesmas coisas que é de Satanás. Ao invés de brigarmos com Deus, venhamos compartilhar, sermos aliados de Deus, termos Deus como nosso Deus e compartilhar das mesmas coisas que Deus. A palavra é bem clara. Que Satanás, ele vem o quê? Bramando como leão. Por que Satanás, ele vem bramando como leão? Como é a bramida de um leão? Aquele rugido que estremece o ser humano, faz ele se arrepiar. A estratégia de Satanás, sabe o que é? É mostrar ao homem, fazer de tudo, mostrar ao homem que ele não existe. Essa é a primeira estratégia de Satanás. 2, é fazer com que o homem dê lugar a ele. 3, a estratégia de Satanás é fazer com que o homem fique o quê? Com medo dele. Se nós ficarmos intimidados contra o diabo, nós estamos o quê? Duvidando de Deus. Aí no
não pode ser como o segundo hino que o presbítero cantou. Porque a dúvida é oposição à fé. Se eu tenho medo de Satanás, eu vou fazer o quê? Eu vou duvidar contra as promessas de Deus. A Bíblia é bem clara. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus o quê? Despojou principados, potestades e deles triunfou em si mesmo. E quantos crentes ficam com medo de uma palavra de incrédulo? E quantos crentes ficam com medo de macumbeiro e de obras de macumbaria? E quantos crentes que só pela misericórdia, quando passam por uma encruzilhada e tem uma obra de macumbaria, quase faz o sinal da cruz? Essa é uma palavra de reflexão. Contra quem temos lutado todo dia? Contra o diabo. Não venhamos dar lugar ao diabo. Venhamos entender que ele é real. E venhamos o quê? Partir para cima dele nessa guerra. Muitos entendem, se eu ficar quieto, Satanás não vai me atacar, não. A vontade de Deus é que todos se salvem. E a vontade de Satanás é que todos vão para o inferno. Que os irmãos venham estar bem cientes disso. Quem é que quer que o teu parente vá para o inferno? O pai, a mãe, o parente problemático que nós temos muitas vezes na nossa casa, no meio da nossa parentela. Quem é que quer que ele vá para o inferno? É o próprio Satanás. Agora, em nome de Jesus Cristo, nessa causa e nessa peleja, venhamos o quê? Partir para cima de Satanás. Essa é a nossa posição. E não ficar acanhados e intimidados. Quando vem uma doença, quando vem um desemprego, um problema na nossa família, não venhamos ficar o quê? Acanhados e intimidados, duvidando de Deus. Será que Deus pode? Eu sei que Deus pode até aqui, mas será que além de Deus pode? Nós não venhamos duvidar de Deus. Não venhamos ficarmos intimidados, acanhados, não venhamos ter medo de Satanás. Porque eu ouvi de fulano de tal que fizeram uma obra de macumbaria e fizeram para um demônio grande lá na macumbaria, e porque... Agora, quantos crentes eu já ouvi que começaram a ler livro sobre o satanismo e ficaram com medo e por isso pararam de ler o livro? Podem ter parado de ler o livro por qualquer outro assunto. Não, por ficar com medo. Que os irmãos venham refletir isso no dia a dia. Não venhamos ter medo de Satanás e de seus anjos, mas em nome de Jesus Cristo venhamos tomar as armas da nossa guerra, que diz em Efésios 14, 15, 16, 17, e partir para cima do diabo. Apóstolo Paulo, depois de falar dessas armas, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a bota para a preparação do evangelho, a espada da palavra, ele diz: em todo tempo o quê? Vigiai. Em todo tempo o quê? Orai. Deus nos chamou nessa terra para vigiarmos, para sermos sentinela. A palavra de Deus é bem clara. Satanás ele fica como um leão, bramindo, rugindo ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para quê? Para que possa tragar. Em 1 Pedro 5:8, 5:9 diz: portanto, resisti firme na fé. Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. O que Tiago queria dizer? O que Pedro queria dizer? Que a nossa posição contra o diabo não é entender que ele é uma ficção, que ele não existe. Não é dar lugar a ele. Não é ficar com medo, acanhado, termos uma atitude de covarde. Mas partirmos para cima dele em resistência. Essa é a posição do crente. Quantas vezes, em oração, começamos uma batalha espiritual. E acerca desse assunto, Deus envia anjo. E acerca desse assunto, Satanás envia seus demônios. E começa aquele confronto entre anjos e demônios. E no meio do caminho, começamos a dar lugar ao diabo. E no meio do caminho, Satanás não existe não. E no meio do caminho, começamos a ficar com medo do que Satanás pode fazer. Deus ele nos chamou para ficar firmes. Como diz o quê? O texto em Mateus 7, versículo 24, dos dois alicerces, onde veio a chuva, onde correu o rio, e veio o vento, e aquela casa edificada na rocha, ela permaneceu.